Olá, amigos do Pode Amar. Aqui quem fala é Sérgio Chaves, com mais um episódio do podcast sobre a vida, os ensinos e os milagres de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Neste episódio, o Pode Amar volta a fazer uma reflexão sobre o ensino de Jesus em parábolas. Queremos analisar uma parábola que frequentemente, por erro de tradução e desconhecimento das tradições judaicas, tem seu sentido e interpretação totalmente alteradas. No capítulo 11 do Evangelho de Lucas, Cristo Jesus volta a orientar seus discípulos sobre a importância da oração, a necessidade de sempre se voltar a Deus em oração, orar com perseverança, e também ensina como orar e afirma que Deus sempre ouve as orações de seus filhos e que sempre responde. Para demonstrar esses ensinamentos, o autor do Evangelho mostra Jesus orando sozinho, quando seus discípulos lhe pedem que os ensine a orar, como João Batista ensinava aos discípulos dele. Nesse momento, o Cristo ensina-lhes a oração do Pai Nosso e, em seguida, conta-lhes a parábola que é tradicionalmente conhecida como a parábola do amigo inoportuno ou amigo importuno, mas que os teólogos mais modernos não concordam com este título. Kenneth Bailey, por exemplo, sugere que o título mais apropriado seria a parábola do amigo à meia-noite. Mas a interpretação tradicional dos biblistas ortodoxos defendem que Jesus, ao contar esta parábola, está estimulando a oração contínua, incessante e persistente no pedido, mesmo que a primeira resposta de Deus seja negativa. Porque, assim como a incomodação mudou a opinião do amigo, Deus mudaria de ideia e concederia o pedido. Já que na história, a parábola, o vizinho vai à meia-noite à casa de um amigo para pedir-lhe pão e este recusa-se de início, mas pela persistência consegue tudo o que precisava. Por essa abordagem, o biblista Herbert Lucaia, em seu livro Todas as Parábolas da Bíblia, vai mais longe e nos previne que não devemos querer ver mais do que Jesus quis mostrar com a parábola, e que o amigo que foi acordado teve que ser molestado para então emprestar o pão que o outro precisava. Mas será que as orações molestam a Deus? É claro que não. Realmente essa interpretação não está em conformidade com os ensinos do nosso Cristo, que sempre nos apresentou um Criador amoroso, um Pai, que nos ama, que cuida de nós e está presente na nossa vida e que nunca se incomodaria com as orações de seus filhos. Temos nesse texto um problema de tradução, que leva a interpretações errôneas e distantes da real mensagem de Jesus. A palavra grega anaideia, que foi traduzida por importunação ou persistência, é a chave para o correto entendimento da mensagem. Por isso que alguns teólogos a chamam de a cruz do intérprete. Vamos, contudo, rever o que os teólogos e pesquisadores mais modernos consideram como a tradução ideal para esta palavra e, juntamente com os aspectos culturais do judaísmo, para podermos entender realmente a mensagem do Salvador Jesus. Mas antes de lermos o texto bíblico e iniciarmos a nossa reflexão, convido o irmão e a irmã ouvinte a fazer uma breve oração de agradecimento a Deus por tantas bênçãos derramadas em nossa vida, enquanto ouvimos esta bela canção. I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me.
only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? To my knees or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes, when I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in awe of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Yeah, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees, or will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. 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 I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine. E disse-lhes: Qual de vós terá um amigo, irá até ele à meia-noite e lhe dirá: Amigo, empresta-me 3 pães. E visto que um amigo meu veio da estrada até mim, e não tenho que lhe apresentar. E aquele de dentro, em resposta, disser: Não me deis trabalho, a porta está fechada. Meus filhinhos estão na cama comigo. Não posso levantar-me para dar os pães a ti. Eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar, por ser seu amigo, se levantará para lhe dar o quanto necessita, pelo menos por causa da sua desonra. Este lindo hino em que ouvimos é intitulado I Can Only Imagine, da banda cristã de soft rock Casting Crow. E lemos uma versão mais atual da tradução bíblica, feita diretamente dos textos originais do grego por um brasileiro, o Dr. Haroldo Dutra Dias. Juiz de Direito em Minas Gerais, este autor é um estudioso do grego e hebraico e das tradições judaicas da época de Jesus. No texto do Dr. Haroldo,
livro, vemos que ele traduziu a palavra anaideia como desonra e não como persistência ou importunação, como é comumente traduzida nas demais traduções bíblicas de João Ferreira de Almeida. Seja ela a Almeida Corrigida e Revisada Fiel, a Almeida Revisada da Imprensa Bíblica, a Bíblia da Nova Versão Internacional, a Bíblia da Sociedade Bíblica Britânica e também as traduções da Versão Católica. Além de Haroldo, muitos outros estudiosos defendem como desonra a melhor tradução. Gary M. Burge, autor do livro Jesus, o contador de história do Oriente Médio, nos explica em sua obra que anaideia é derivado do radical eidos, que significa vergonha, mas que esta palavra está unida a um prefixo an, que tem um sentido negativo. Portanto, o significado literal seria não vergonha ou sem vergonha. Também o biblista Kenneth Bailey, em seu livro As Parábolas de Lucas, nos afirma que este significado para anaideia, como falta de vergonha, é encontrado em todos os autores do grego antigo, desde Arquilocos, do século VII a.C., passando por Platão, Sófocles, Heródoto, Demóstenes, Píndaro, até Epitetos, que é do 2º século depois de Cristo. Até autores não gregos, como Flávio Joséfo, dão como significado a anaideia, em seus textos, desavergonhado ou impudente. Mas para entender toda a mensagem de Jesus, precisamos observar o ambiente cultural do judeu da época de Jesus. Vemos que na parábola, Jesus fala de um homem que recebe um amigo no meio da noite, que estava em viagem. Logo, a história aborda a responsabilidade de hospedagem, que no Oriente é um traço cultural legendário até os dias atuais. As condições de viagens na época de Jesus eram muito difíceis. A grande maioria dos viajantes não tinham montaria. Só as famílias nobres e abastadas e oficiais importantes dos exércitos contavam com cavalos para se deslocar. Mas as pessoas comuns, quando viajavam, percorriam longas distâncias a pé e ficavam à mercê de assaltantes e salteadores de estradas. Por isso que acolher um viajante nesta cultura e época era considerado o cumprimento do mandamento de amor ao próximo. Através da acolhida, o oriental demonstrava a Deus que ama o outro, que ama o diferente e que cumpre o seu mandamento. Logo, era considerado um dever sagrado de todo oriental receber todo viajante que passe por sua aldeia. Gary M. Burge, autor do livro Jesus, o contador de história do Oriente Médio, conta em seu livro que em viagem chegou em um acampamento oriental e foi hospedado em uma tenda, onde havia um único tapete, onde estava dormindo um bebê, enquanto os outros componentes da família dormiam no chão. A família retirou o bebê do tapete e deram o lugar a ele, porque ele era um hóspede. Já agir ao contrário, maltratando-se um viajante ou recusando-se a dar-lhe hospedagem, era considerada uma ofensa seríssima. Em várias passagens bíblicas, tanto do Novo como do Antigo Testamento, encontramos estes ensinamentos reforçados. Por exemplo, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54, conta-se que João Evangelista, o discípulo mais jovem e mais amoroso de Cristo, pede a Jesus que ordene que desça fogo dos céus sobre uma aldeia de samaritanos, que negou hospedagem a eles só porque eram judeus e viajavam para Jerusalém. Mas Cristo advertiu-lhe que não veio para destruir, e sim para salvar.
entendemos a indignação do discípulo porque sofreram uma ofensa seríssima e porque a hospedagem era um dever de toda a comunidade. Esta tradição fica clara quando, na despedida, o hospedeiro cumprimenta o viajante, dizendo-lhe: "Você honrou nossa aldeia com sua presença." Já no Velho Testamento, os especialistas bíblicos da atualidade defendem que em Gênesis 19, que narra a hospedagem de Ló como a correta hospitalidade oriental, enquanto os cidadãos de Sodoma querem agredir e violentar os viajantes. Por isso que os especialistas modernos apontam a destruição de Sodoma e Gomorra como uma história que dá uma lição ao povo que deveria evitar a violência, a crueldade, a coerção, o abuso sexual e o estupro entre si e com os peregrinos que chegavam à sua cidade. Outra característica que podemos destacar do texto é que na hospedagem também era oferecida uma refeição ao visitante. Nesta passagem, Ló oferece um banquete e pães ázimos. Já no capítulo anterior, de Gênesis 18, Abraão recebe os visitantes oferecendo-lhe água para os pés e uma farta refeição com um bezerro gordo e pães. Esta passagem exemplifica o modelo de hospedagem seguido pelo povo hebreu. Por isso, o costume era o hospedeiro oferecer o que tinha de melhor e até o que estava além da sua capacidade, pois no dia a dia não se preparava um animal de grande porte, como um bezerro, só em festas especiais e banquetes de casamento, por exemplo, porque não havia naquela época meios eficientes de conservar a carne por muito tempo. Em resumo, não tinha geladeira ou freezer, e isto obrigava a consumir toda a carne. Mas na história de Jesus, o hospedeiro procura o vizinho que dormia para pedir o elemento mais simples de toda a refeição oriental: o pão. A refeição oriental era servida em um prato comum e consistia de uma mistura de carne ou de azeite, queijos, especiarias. Já o pão servia como faca, garfo e colher da refeição, pois cada pessoa que come corta um pedaço de pão que consiga engolir de uma vez, molhando-o no prato comum e colocando o pedaço inteiro na boca. Depois, com um novo pedaço de pão, repete o processo. Assim, o prato comum nunca era contaminado pela mão ou pela boca do conviva, porque ele nunca encostava com a mão diretamente na comida e sempre começava a servir-se outra vez com um pedaço de pão novo. Mas na refeição oriental, o pão precisava ser temperado com alguma coisa. Por isso que em situação de penúria, o pão era mergulhado em um prato de sal. Logo, a frase oriental, comer pão e sal, significa um estado de muita pobreza. Mas o hospedeiro dirigiu-se ao vizinho pedindo pão, e isto não significa que ele não tinha comida na sua casa, ou não tinha pão, mas o camponês do Oriente Médio assava uma partida de pão para uma semana no forno comunitário da aldeia, e as mulheres da aldeia cooperavam em assar o pão entre si. Por isso, todo mundo da comunidade sabia quem tinha assado pão recentemente. Portanto, pode ser que até houvesse algum pão na casa do hospedeiro, mas ele deveria oferecer ao hóspede um pão inteiro. Alimentar um hóspede com um pedaço de pão que sobrara de outra refeição seria um insulto. Tendo em mente estes aspectos culturais, alguns estudiosos defendem que as desculpas usadas para não atender o hospedeiro não têm a menor importância e são consideradas desculpas esfarrapadas e ridículas para não atender um dever de honra porque a porta está fechada e as crianças estão dormindo. Alguns teólogos, como Kenneth Bailey e Joel B. Grimm, defendem
que os versículos de 5 a 7 da parábola representam, na verdade, uma pergunta que espera uma resposta negativa, um não bem enfático. A pergunta, para estes estudiosos, pode ser parafraseada desta forma: você pode imaginar que recebeu um hóspede e se dirige a um vizinho para pedir pão emprestado, e o vizinho apresentando desculpas ridículas a respeito de uma porta fechada e crianças que dormem, para se recusar a cumprir seu dever de honra de dar boa hospedagem para a comunidade? O ouvinte ou leitor do Oriente, que conhece a responsabilidade pelo hóspede, responderá um sonoro não. Não podemos imaginar isso. Além das características culturais, estes estudiosos defendem a tese da pergunta porque Cristo Jesus inicia a parábola usando a expressão "qual de vós?" ou "alguém dentre vós", que é uma expressão que inicia sempre frases interrogativas. Essa expressão aparece em interrogações em 4 passagens do Evangelho de Lucas, 3 passagens do Evangelho fonte, o Evangelho que, e uma passagem no Evangelho de João. Por exemplo, nos Evangelhos de Lucas, temos no capítulo 11, versículo 11: "Qual de vós é o pai que o filho lhe pedindo um peixe, em vez de um peixe, lhe dará serpente?" Já no capítulo 14, versículo 5, Jesus diz: "Qual de vós, se um filho ou um boi cair em um poço, não retirará logo no dia de sábado?" No capítulo 15, versículo 4, "Qual de vós, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa 99 no deserto e sai em busca da perdida até encontrá-la?" No capítulo 17, versículo 7, "Qual de vós, tendo um servo que esteja arando ou apacentando, quando ele entrar em casa, voltando do campo, lhe dirá: vem depressa, reclina-te à mesa?" Também é importante entender que todas as interrogações iniciadas por essa expressão, "qual de vós?", aguardam uma resposta negativa. Estes estudiosos têm como opinião que a forma interrogativa em Lucas 11:5 se perdeu na sentença prolongada. Já vimos que a tradução para a palavra anaideia não é persistência ou importunação, mas sim falta de vergonha ou falta de honra. E além da tradução estar incorreta, na parábola, um amigo à meia-noite, não há nenhum elemento que indique persistência. Tradicionalmente, essa parábola foi interpretada como um amigo persistente porque acreditava-se que ele batia a porta, mas na parábola isto não acontece. O costume da época era se chamar pelo nome do vizinho, diante da sua porta, pois um amigo chamando tem sua voz reconhecida e não assustaria os moradores da casa. Já um estranho, este por não conhecer os moradores, este sim bateria a porta. Mas Cristo nos fala que o hospedeiro procurou um amigo que morava na mesma aldeia. A tradição na arte representa o vizinho muitas vezes batendo na porta. A figura que usamos neste episódio é de 1895, uma pintura intitulada O Vizinho Importuno, pintada pelo pintor inglês William Holman Hunt. Nós mesmos estamos usando na nossa sonoplastia batidas na porta para enfeitar nosso episódio, mas deixamos claro que este não era o caso comum no primeiro século. Mas o poema que segue-se a parábola, em Lucas 11, dos versículos de 9 a 13, este sim tem referência clara à persistência e ao ato de bater na porta. Versículo 9: Eu também vos digo, pedi e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e será aberto para vós. Logo, os autores
defende que, muito provavelmente, essa ideia passada pelo poema, que segue a parábola, também influenciou na aceitação da tradução de Anandeia como persistência. Outra característica importante que os linguistas apontam é que o último versículo da parábola, o versículo 8, justamente o versículo que dá o desfecho da história, e nele se encontra a palavra Anandeia, todas as orações gramaticais deste versículo se referem ao amigo que dorme. Vejamos: eu vos digo, ainda que não se levante para lhe dar por ser seu amigo, quem é este que não quer se levantar? Referência clara ao amigo dorminhoco. Se levantará para lhe dar o quanto necessita. Quem é esse que vai se levantar? Nova referência ao amigo dorminhoco, pelo menos por causa da sua Anandeia. A última oração do versículo nos dá a ideia de causalidade. Explica a causa, o motivo, que alguém vai se levantar. Por isso, esses autores defendem que a palavra Anandeia se refere ao dorminhoco e não ao vizinho que pede pão. Outro argumento usado por estes teólogos é que os ensinos de Cristo não incentivam o crente a continuar orando depois que Deus nega algum pedido. Muito pelo contrário. Em várias passagens, ele ensina a fazer a vontade de Deus, como, por exemplo, no Pai Nosso do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, também sobre a terra. E na oração, no Getsemane, antes de se entregar para a crucificação, o nosso Cristo nos exemplificou assim. E indo um pouco adiante, prosternou-se orando e dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Resumindo, portanto, teologicamente, a persistência, depois de uma resposta dada por Deus, não é coerente com os ensinos de Jesus, já que este não ensinou a bajular a Deus até ele mudar de ideia. A parábola em si não registra nenhum ato de repetição, e a estrutura gramatical da sentença requer que Anandeia seja aplicada ao dorminhoco. Também vimos que o senso de vergonha ou de honra é um traço marcante na cultura oriental. É muito comum na educação das crianças desta região ensiná-la passando esses valores. Por isso, ela é sempre advertida a não errar ou se desviar dos padrões morais de sua cultura, porque isso levaria à vergonha ou levaria à desonra de toda a família. Logo, a melhor tradução para a palavra Anandeia é a dada pelo Dr. Haroldo Dutra Dias, como desonra, porque esta tradução promove um enquadramento da mensagem ao padrão cultural da época. Porque o dorminhoco sabia que se recusasse emprestar o pão por motivos tão banais, este amigo recorreria a outro vizinho e contaria o ocorrido, e logo pela manhã todos na aldeia saberiam que aquele vizinho deixou de atender um dever de honra oriental e ficaria envergonhado ou desonrado perante a comunidade. Por isso, para evitar a desonra, mesmo que não se levante por amizade, mesmo que seja meia-noite, o vizinho se levantará e lhe prestará tudo o que for necessário. Portanto, queridos amigos, esta parábola contada pelo nosso Senhor Jesus Cristo é uma história oriental com uma mensagem belíssima e confortadora que nos fala do amor e do caráter de Deus. Jesus, usando da linguagem dos valores de sua época, nos ensina que um homem, por ser íntegro e honrado, é capaz de socorrer a necessidade do outro, independente da hora ou das dificuldades. Imagina Deus, nosso Pai Criador,
cujas qualidades são infinitas e imensuráveis, cujo amor e o sentimento por nós não podem ser comparados à singeleza do amor e da condição humana. Logo, as orações dirigidas a um Pai assim serão ouvidas e atendidas com toda certeza, já que nosso Pai a todo tempo deseja e trabalha para nos socorrer, para nos promover. Por isso, nunca ficaria surdo aos apelos de seus filhos. Mas nós é que devemos ficar atentos à resposta de Deus, já que este sabe o que precisamos e o que é melhor para nós. E às vezes isso significa não atender nossos pedidos, mas Ele sempre responde com o que nos é necessário. Por isso, Jesus termina a parábola com esta sentença: se levantará para lhe dar o quanto necessita. O Cristo não afirma que o vizinho deu os 3 pães pedidos, mas sim o que o hospedeiro necessitava. Assim é o nosso Pai. Amém, meus irmãos? Olha a mensagem. No episódio passado, recebemos pelo Twitter mensagem do evangelista Ney sobre o Pode Amar 5. Ele disse assim: muito edificante esse texto, que vidas sejam alcançadas e salvas e libertas pelo amor de Jesus Cristo. Ele morreu para nos dar vida. Obrigado, irmão. Este é o propósito do podcast: levar o maior número de corações para socorrê-los com a boa nova do nosso Cristo. Fico feliz com seu apoio e peço a todos que faça como o evangelista Ney. Mande uma mensagem para o Pode Amar. Seja uma crítica, aponte erros, sugestões, tudo o que quiser, para juntos crescermos no amor de Deus. Agora, além do blog O Homem e Seu Tempo, você encontra o Pode Amar no Twitter. Participe, espero sua mensagem e fiquem todos sempre com Deus. E as palmas vão para... Neste episódio, temos agradecimentos especiais à irmã Aila Pinheiro de Andrade e às irmãs da comunidade Nova Jerusalém, no bairro de Pirambu, em Fortaleza, Ceará. Quero mandar um beijo e saudações à irmã Aila e às irmãs pelas valiosas contribuições no nosso episódio. E indico, para quem quiser estudar o judaísmo e suas tradições, sigam a irmã Aila ou as irmãs Nova Jerusalém nas redes sociais, porque seus cursos e DVDs de teologia nos ajudam a compreender várias passagens bíblicas relacionadas com os costumes judaicos da época. Obrigado, queridas irmãs. E está chegando ao fim mais um Pode Amar. Desejo a todos muita paz e até o próximo podcast. Mas antes da despedida final, vamos parar para pensar. Pare pra pensar, pense muito bem. Olhe que esse dia já vem. Nenhum homem tem o dever de ser rico, ou grande, ou sábio, mas todos têm o dever de serem honrados. Rudyard Kipling.